Contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. Deixe sua Bíblia aí do seu lado. Aleluia. A palavra do Senhor aqui, ela vem falando sobre um questionamento de Pedro a Jesus. A questão acerca do perdão. Quantas vezes se devia perdoar o irmão? Acredito eu, não é a Bíblia quem fala, mas acredito eu que Pedro perguntou a Jesus quantas vezes se perdoar, na esperança de ter um limite de perdão. De ter um limite de que as pessoas pudessem falhar contra nós e nós tivéssemos que perdoar. Não, se o irmão pecar contra mim 3 vezes, acabou, não preciso mais perdoar ele. E isso é minha tese, eu acredito assim. E quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes se devia perdoar, Jesus ele deixa bem claro, quando ele traz 70 vezes 7, não te digo 7, mas 70 vezes 7, é porque o perdão ele não teria um limite, ele não tem um limite. Se o irmão te feriu uma vez, você perdoa. Se ele te feriu a segunda vez, desde que ele se arrependa e chegue para você e te peça perdão, deve-se perdoar. Mas aí entra também, mas e se o irmão não me pedir perdão? Mesmo assim eu devo perdoar? Vale a pena você ficar amargurado, se enchendo o seu coração com algo que não vai te fazer bem? Que você perdoe e siga em frente. A oração do Pai Nosso mesmo, ela vem trazendo sobre você perdoar, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. E às vezes nós oramos essa oração do Pai Nosso com hipocrisia, porque nós clamamos ao Senhor, perdoe as minhas falhas assim como eu tenho perdoado os que me ofenderam. Mas será que é verdadeiro isso? Será que é verdadeiro eu tenho perdoado os que me ofendem? A palavra perdão, no dicionário Aurélio, ela significa ação de redimir culpas. E o perdão em si é um ato complexo. Perdoar não é coisa tão fácil. Aí você pode me perguntar, Aline, hoje é culto da ceia de fortalecimento, o que tem a ver com perdão? Como que eu quero me fortalecer no Senhor? Como que eu quero crescer se eu não consigo obedecer o ensinamento do Senhor acerca do perdão? Eu preciso entender e eu preciso obedecer até mesmo para que eu venha ser fortalecido e buscar um fortalecimento. Não é tão fácil o ato do perdão, mas o Senhor ele nos fortalece e nos ajuda acerca dessa questão do perdão. Quando eu estava preparando isso, veio no meu coração e eu comecei a pensar sobre o perdão. Eu falei, Deus, será que em algum momento eu tenho que perdoar algo que eu não consegui? E se eu não conseguir, o Senhor possa trazer a minha memória para que eu possa perdoar, para que eu possa fazer como o Senhor me ensina. Glória a Deus. E às vezes nós nos enchemos tanto, não, porque o irmão hoje falou isso comigo, porque o irmão falou aquilo comigo e eu fiquei chateada. Não, isso não tem perdão. Mas nós devemos perdoar. Glória a Deus. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 18, porém a partir do versículo 23, vem trazendo acerca do servo, que a palavra coloca assim, a palavra do credor incompassivo. Diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Aquele servo pediu ao Senhor dele compaixão, não venha dos meus filhos, as minhas coisas, não me leve assim, deixa que eu vou trabalhar, tenha um pouco mais de paciência. E às vezes nós agimos dessa forma com o Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor e clamamos que o Senhor possa nos perdoar de algo.
Senhor, me perdoe pela minha falha, perdoe pelo aquilo que eu fiz, perdoe pelo ato, mas na hora de perdoar o nosso irmão, nós fechamos o nosso coração, assim como esse servo fez. E mais pra frente vai dizendo assim: e o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Esse servo, ele teve a oportunidade de ser perdoado pelo seu senhor, o que ele devia. E aí, ao mesmo tempo, me saindo ele vê uma pessoa, com um servo dele que o devia, e fez com ele a mesma maneira que ele tinha feito com o senhor dele. Só que ele não teve compaixão, ele não perdoou. Ele decidiu colocar aquele homem dentro da prisão até que a dívida fosse paga. E assim também nós agimos às vezes. Clamamos: Senhor, me perdoa, Senhor, faça algo na minha vida, mas não perdoamos aquele que nos ofende. E isso acaba gerando na nossa vida, no mundo espiritual, um bloqueio. A gente vai ficando ressentido. Se formos parar para analisar um pouco das parábolas, quando alguém chegava para o Senhor enfermo, com alguma doença ou com algo, e pedia misericórdia ao Senhor, exemplo do cego Bartimeu, que estava parado à beira do caminho, que pediu o Senhor, ele queria enxergar. Jesus podia ter falado com ele assim: volte a enxergar, mas não, falou: perdoados estão os seus pecados. E quantas vezes que Jesus falou que quando a pessoa ia em busca de Jesus em prol de uma cura no corpo físico, Jesus falava: perdoados estão os seus pecados. Olha que forte isso. Então quer dizer que a falta de perdão pode gerar doença no nosso corpo físico. Ela vai somatizar em algo no nosso corpo físico quando não perdoamos, quando não entendemos a importância desse ensinamento que o Senhor nos trouxe. É necessário que perdoamos uns aos outros. É necessário entender essa questão de perdoar, a importância do perdão. Essa parábola, esse contexto de Pedro conversando com Jesus não ia ser em vão, se não precisasse que nós aprendêssemos algo com isso. Mas às vezes pensamos: nossa, o irmão me feriu, doeu, eu fiquei ferido, me ofendeu, eu fiquei machucado. Não vou perdoar. Eu acho que não dá certo, ele tem que pagar o que ele fez comigo. Olha como pensamos. Que falta de amor ao próximo. Se um dos mandamentos do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo, é isso que eu quero para mim? Que o outro não me perdoe, sendo que eu sou falha e que eu sofro a consequência de algo. Sofrer a consequência de algo é relativo. Eu não vou nem dizer que é relativo. Se eu fiz algo, por mais que eu me arrependa, tem consequência. Ela pode ser menor se eu me arrepender, mas tem consequência. E vai acontecendo algo. E se eu não tomar uma posição, se eu não tomar uma atitude, isso pode me prejudicar. E não foi só a questão do cego Bartimeu, que teve uma enfermidade no corpo físico.
Se andarmos um pouquinho dentro da palavra, vamos ver várias situações de pessoas que chegaram diante de Jesus e que quando buscam Jesus em prol de uma cura, Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Isso é muito sério. Entender um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre isso. Em 2 Coríntios 2, no versículo 10 e 11, eu achei super interessante essa passagem. Diz assim: a quem perdoares alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Devemos perdoar sim na presença de Cristo. Para que Satanás, no versículo 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha que forte isso. Eu vou ler mais uma vez. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, quando nós não perdoamos, Satanás encontra vantagem sobre nós. É uma legalidade que damos para que ele possa atuar em nossa vida. Para que ele faça algo na nossa vida. Nós temos que buscar viver em Cristo, a obedecer os mandamentos dele, os ensinamentos dele. Como que eu quero tomar uma ceia hoje e me fortalecer se eu não consigo obedecer, se o meu coração está em mágoa, está magoado, está ferido com alguém? Primeiro, na presença do Senhor, eu vou orar e falar: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo o que o irmão ou que a irmã ou que alguém me fez. Eu decido perdoar e participar dessa ceia do fortalecimento. Mas não só na ceia do fortalecimento, a todo instante na nossa vida, nós temos que entender a importância do perdão. O ato de se perdoar. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele vem trazendo para a gente acerca da importância do perdão, a importância de caminhar com o Senhor, a importância de entender o que Ele quer para a nossa vida. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas em alguns momentos nós queremos e agimos, tentamos agir com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria força, sem buscar o entendimento do Senhor. E se o próprio Deus nos diz, nos ensina a caminhar com Ele, como eu disse no início, não é fácil a questão do perdão. Porque quando você pensa em perdoar, vem as feridas, vem a lembrança da dor que foi causada. Mas no Senhor, Ele nos fortalece e Ele nos ajuda. Nós temos que buscar um coração segundo o coração de Deus. E como que eu busco um coração segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Jesus, segundo como Ele viveu. Sendo que a gente não consegue obedecer algo tão simples. Eu comecei a falar com o Senhor. Eu mesma me perguntei, falando: Deus, eu vou falar sobre perdão no momento de fortalecimento. Eu queria que o Senhor me desse algo que buscássemos para que pudéssemos ser fortalecidos a cada vez mais. E aí eu me prostrei na minha cama e o Senhor falou comigo. Colocou no meu coração: é necessário perdoar. O perdão é necessário para que eu possa ser fortalecida. Glória a Deus. Para que cadeias vão ser quebradas no mundo espiritual. Para que o mover de Deus possa acontecer nas nossas vidas. Existem momentos e existem várias ocasiões. Tem situações que dentro de uma mesma congregação, dentro de um mesmo ministério, um não consegue olhar dentro do olho do outro. Porque o coração está ferido. Porque existe uma mágoa, porque existe uma ferida. O que devemos fazer? O que o Senhor nos traz para a gente? Olha, se eu ferir alguém de alguma forma, que eu peça perdão, que eu me arrependa verdadeiramente e venha pedir perdão. E que se alguém me feriu, que eu venha perdoar. Por mais que a pessoa não me peça, que eu venha perdoar, liberar o perdão. Para que no mundo espiritual a minha vida possa continuar caminhando, para que eu não dê legalidade para que o inferno haja sobre a minha vida. Não somente sobre a minha vida dentro de uma congregação,
mas minha vida na minha família, no âmbito de trabalho, em todas as áreas da nossa vida, porque está interligado. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos caminhar cada vez mais com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em Efésios 4, no versículo 32, fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E mais uma vez, acerca do perdão. E aqui eu trouxe 3 versículos que falavam acerca, 3 contextos falando acerca da importância do perdão. Mas a palavra tem muitos outros acerca do perdão. Sobre a importância de se perdoar. Sobre a importância de eu querer caminhar, de eu fazer algo. Mas primeiro eu tenho que entender que eu preciso perdoar. Que eu preciso entender essa importância. Existem estudos que comprovam que algumas doenças que são doenças da alma, que trazem doenças autoimunes, algumas são chamadas, causadas por ressentimentos, por feridas na alma. Eles falam até que são doenças da alma, por falta de perdão. Já reparou que aquela pessoa que não consegue perdoar é uma pessoa, em sua maioria, depressiva, oprimida, uma pessoa doente? Porque ela não consegue entender a importância do perdão. Tem gente que fala, não, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar nada, quem perdoa é Deus. Opa, a palavra do Senhor nos ensina que devemos perdoar os nossos irmãos. Devemos perdoar uns aos outros como Deus tem nos perdoado. Senão, como quando eu errar, eu vou chegar e vou orar e falar, Deus me perdoa porque eu falhei. Mas aí o irmão me pede perdão, oi irmã, me perdoa pelo que eu fiz com você, não foi intencional, eu estou arrependido, eu fiz algo que te magoou sim, mas não foi intencional, você me perdoa. E eu falo, não vou perdoar. Não, me feriu muito, eu não vou perdoar. Mas aí eu chego para Deus e vou pedir perdão e eu quero mesmo ser perdoado. Nós precisamos entender, hoje, na ceia do fortalecimento, entender e aprender que devemos ser compreensivos, que não podemos ser hipócritas, de querer que o Senhor nos perdoe, de querer que o Senhor nos cure, se nós não pudermos perdoar o nosso irmão. E não é necessário que o irmão chegue até você e diga, olha pastor Cid, me perdoa pelo que eu fiz. Não. Você pode me perdoar sem eu nem ter chegado a te pedir perdão. Se eu sei que o Isaac me fez algo, ele não me pediu perdão, mas eu vou perdoar e orar para que o Senhor trabalhe no coração dele, para que ele possa entender e não agir daquela forma. Eu não quero um bloqueio na minha vida. Ele me feriu, às vezes ele tentou, ele se arrependeu, às vezes eu estou tão fechada que ele não consegue chegar em mim, mas ele se arrependeu, pediu perdão para o Senhor e quer chegar e pedir perdão para mim, mas às vezes eu estou dura, estou com meu coração enrijecido, eu não quero saber. Quem está sendo ferido, eu ou ele? É claro que sou eu. É claro que isso machuca e fere mais a mim do que ao outro. Isso vai acabando com a gente, vai corroendo a gente por dentro. O tumor, o câncer, por exemplo, ele vai causando por esses remorsos, por essas mágoas. A falta de perdão causa tumores, causa câncer. Isso leva à morte. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos entender a importância do perdão. Deus, que o Senhor hoje possa trabalhar no nosso coração. Eu creio, eu tenho certeza que não foi em vão. É algo que precisamos aprender, buscar esse entendimento no Senhor, para que a nossa vida seja transformada, para que o mover do Senhor aconteça nas nossas vidas. Tem bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, mas que se a gente estiver com o nosso coração fechado, não acontece. Se a gente estiver com o nosso coração amargurado, a bênção está aqui, está para Deus nos entregar, os anjos do Senhor nos entregar. Mas se eu continuar com o meu coração fechado, como que eu vou receber? Como que Deus vai trabalhar na minha vida?
se eu não permitir dessa forma. Que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, nos ensinar, nos ajudar a sermos compreensivos, a sermos pessoas que entendem e obedecem o ensinamento sobre o perdão. Que hoje possamos ser fortalecidos para caminhar, continuar caminhando com o Senhor, suportando as batalhas que vêm sobre as nossas vidas. Às vezes pensamos que é só um pedaço de pão e um copo de água. Olhando fisicamente é uma água e um pão. Mas olhando pela visão sobrenatural, é uma forma do Senhor nos fortalecer, assim como Ele fez com o Senhor. É nos fortalecer para que possamos aguentar ainda mais a caminhada. Porque a todo tempo o inferno tem se levantado contra as nossas vidas para tentar nos destruir, para tentar nos fazer parar. Às vezes vem um desânimo, às vezes vem uma tristeza, vem uma angústia e tenta parar o nosso chamado, parar a nossa caminhada com o Senhor. Hoje é o momento, um culto voltado para que o Senhor possa nos fortalecer, para buscarmos do Senhor esse fortalecimento. E eu gostaria neste momento que você fechasse os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus grandioso, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra que o Senhor trouxe a nós hoje, Senhor, ela possa entrar em nosso coração, Senhor. Ó Pai, que não venha entrar em um ouvido e sair pelo outro, mas que possamos aprender, ter aprendido e viver o perdão, Papai. Perdoar, Papai. Não é fácil, mas com o Senhor nos ajuda. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalha no nosso coração e na nossa mente. Ó Pai querido, para que o inferno não ache legalidade, Senhor, para nos parar ou para destruir a nossa vida, o nosso ministério, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que neste momento o Senhor possa trabalhar, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Nos enche, Senhor, com a Tua graça, com a misericórdia do Senhor, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus, que possamos ser fortalecidos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor.